Vamos falar sobre mobilidade e sobre tarifa do Vamos. transporte coletivo de Belo Horizonte. Um estudo técnico de economistas da UFMG mostra que o impacto da tarifa zero, se aplicada para a realidade de Belo Horizonte, geraria um impacto de menos de 0,9% na folha salarial das empresas. O levantamento foi feito para entender as consequências nas atividades econômicas da cidade com a aprovação do projeto de lei de número 60 de 2025, que tramita na Câmara Municipal. Vamos tentar entender um pouco mais sobre o estudo e os argumentos que estão colocados por lá, conversando com o urbanista, professor da UFMG, diretor da Rede Nossas Cidades e autor do livro A Razão dos Centavos, professor Roberto Andrés. Muito obrigado por conversar conosco nesta manhã. Professor, muito bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Laura. Bom dia, ouvintes. É uma alegria estar aqui com vocês. Então vamos, professor, começando pela questão que nos parece ser a mais difícil sempre de traduzir. A capacidade econômica de transformarmos uma cidade com o volume de passageiros que fazemos e transportamos por dia, no contrato de concessão que hoje temos e que daqui a pouco se terminará. Como financiar dentro da estrutura da cidade um modelo de tarifa zero? O estudo deixa claro qual é esse caminho? Essa é uma pergunta muito importante, mas é importante a gente saber que hoje a tarifa paga pelo usuário no sistema de transporte, ela responde por somente 26% da arrecadação do transporte em BH. Então, às vezes a gente acha que a tarifa é o que financia o sistema, mas ela é uma parte menor, cerca de um quarto do sistema. A maior parte já é o subsídio da prefeitura, 40%, e mais de 30% vem do Vale Transporte. Esse projeto de lei que está na Câmara, que é muito interessante, pode ser um modelo para o Brasil, ele propõe aumentar a arrecadação com as pessoas jurídicas do município, né, inclusive incluindo quem hoje não contribui, como fundações, universidades, entes públicos, de modo a aumentar muito essa arrecadação. E aí não necessitaria mais da tarifa, né, e essa arrecadação seria aumentada por uma taxa, né, uma contribuição paga por cada funcionário, né, das pessoas jurídicas, que está estimada no valor de R$ 185 por mês. Isso permitiria arrecadar 2 bilhões por ano. Como essas empresas deixariam de pagar o Vale Transporte, não seria uma coisa nova, seria uma substituição do Vale Transporte por essa nova contribuição. Nessa proporção que o senhor deu, professor, o Vale Transporte representa 30%. Ele substituiria estes 30%, portanto, os outros, de 26% de tarifa e 40% de subsídio, precisariam ser mantidos pela atual estrutura de financiamento? Não necessitaria de continuar cobrando tarifa, tampouco de subsídio. Hoje o sistema custa 1,5 bilhão por mês. Esse novo modelo ele permitiria arrecadar muito mais do que o Vale Transporte arrecada hoje, porque tem muita gente que hoje não contribui. Com salários mais altos, inclusive o meu salário como professor do UFMG, o meu empregador não contribui com o Vale Transporte no município. Então teria muitas novas contribuições, né? Estaria dividindo a conta melhor para todo mundo, tirando o peso da empresa privada e levando também para os entes públicos, que também oneram o sistema de transporte da capital, e aí isso permitiria arrecadar 2 bilhões. Não necessitaria nem mais da tarifa e nem mais do subsídio. Essa foi a conta feita. Agora, o que o estudo da UFMG traz, que saiu hoje, né, que é muito interessante? Porque ficou muita gente falando, essa contribuição nova vai gerar fuga de CNPJs, as pessoas vão embora de BH. E aí esse estudo muito consistente, feito pela professora Ana Hermeto, vários economistas, né, do CDPLAR, ele mostra que o impacto na folha salarial seria de 1%. Então é difícil imaginar, né, que alguma empresa vai embora de BH por causa de 1% de aumento da folha salarial, sendo que vários outros benefícios da tarifa zero podem vir junto com essa política. E aí, professor, eu queria lhe perguntar exatamente neste campo, e talvez a gente vá voltar em algum momento para tratar aqui também das minúcias financeiras, porque elas sempre são trazidas à carga no debate. Mas, potencialmente, qual seria o grande benefício, e para aplicação única e exclusivamente para o sistema de ônibus da cidade, para a estrutura convencional e suplementar, ou você criaria linhas adicionais, assim, o desenho da proposta está consolidado, como isso se daria, do que classificaremos como o transporte público a ser financiado? O projeto de lei ele se refere aos ônibus que são de titularidade municipal, né? O metrô é de titularidade estadual. Os ônibus, hoje, que são geridos pela prefeitura,
eles passariam a ser gratuitos, como já acontece em 137 cidades brasileiras. O que acontece nessas cidades, Guilherme, quando se implementa a tarifa zero? A gente vê aumento de número de viagens de 2 a 3 vezes, quer dizer, muito mais gente circulando. E o efeito imediato é melhoria de venda no comércio. Então, eu vou citar aqui 3 prefeituras que no site dessas prefeituras eles quantificam esse aumento de venda no comércio. Em Caucaia, no Ceará, que é uma cidade de 400 mil habitantes, eles falam de 25% de aumento de venda no comércio. Em São Caetano do Sul, aqui em São Paulo, a prefeitura fala de 30% de aumento de venda no comércio. Em Paranaguá, no Paraná, a prefeitura fala de 40% de aumento de venda no comércio. Eu fui visitar algumas dessas cidades e vi isso acontecer. A população indo mais ao centro, fazendo mais compras, circulando pela cidade. Então tem toda uma ativação da economia da cidade que a tarifa zero traz. Então o comércio, as empresas de Belo Horizonte serão muito beneficiadas por esse projeto. Professor, eu queria tocar exatamente nesse ponto que o senhor trouxe para a gente sobre a metodologia da pesquisa. Eu estava olhando aqui, lendo um trecho específico em que vocês colocam que houve um crescimento de quase 8% no número de empresas que estão em cidades onde há tarifa zero, ter especificidades se a gente pensar em Belo Horizonte, porque são cidades completamente diferentes. Muito perfeita, Laura. Primeiro, a metodologia da pesquisa, ela foca em Belo Horizonte, dessa pesquisa da UFMG, e ela busca entender esses fatores, né? Qual seria o custo extra dessa contribuição? E aí chegou nesse número de 0,9%, que é um custo da folha salarial, parece bastante possível de ser absorvido, ainda mais porque simplifica, né, gente? Quem tem empresa aí sabe como que o setor administrativo pena para calcular vale transporte, pagar, debitar do funcionário. Seria somente uma taxa, uma contribuição paga todo mês ali, o boleto pago. Simplifica, inclusive, para as empresas grandes do município. Outras questões colocadas pelo estudo, né? É a questão da rigidez locacional, né? Que aquela ideia de que todo mundo vai embora por causa de uma taxa, mas a grande maioria dos empreendimentos não tem condições de sair, né? A UFMG não vai sair de Belo Horizonte, a Assembleia Legislativa não vai sair, a Prefeitura, um grande supermercado, porque os compradores deles estão aqui. Então, o que o estudo mostra é que os setores que poderiam eventualmente migrar, se a taxa fosse grande, o que não é o caso, são muito pequenos. Mas ele cita também esse estudo da Fundação Getúlio Vargas, que mostra, esse estudo é muito consistente também, feito por economistas da Fundação Getúlio Vargas, que mostra esse dado que você trouxe, crescimento de 7,5% nas cidades com tarifa zero. Nesse estudo eles fizeram o seguinte, eles fizeram uma série histórica muito grande, desde a década de 90, e pegaram 57 cidades com tarifa zero, compararam com 2.731 cidades de perfil similar que não têm tarifa zero. E foram comparar esses números. E de lá para cá, o crescimento de empresas nas cidades com tarifa zero foi 7,5% maior do que nas outras, em que ainda se cobra passagem. Também o aumento de empregos foi 3,2% maior nas cidades com tarifa zero. E essas cidades ainda tiveram redução de emissões. Isso são dados que mostram que, ao contrário de pensar que a tarifa zero vai expulsar as pessoas, o que a gente vê é que ela vai atrair. E aí, sobre a sua pergunta da especificidade das cidades, o que é interessante desse estudo aí da FGV, né, que é citado aqui no artigo, é que ele trata de 57 cidades com perfil muito diferente e conseguiu chegar nessa média. Tudo leva a crer que isso também tende a se replicar em Belo Horizonte. E aí o ouvinte pode estar pensando assim... Você citou, por exemplo, a Assembleia Legislativa, a própria UFMG, e aí a gente está falando sobre instituições que são consolidadas e que não teriam um impacto tão grande com esse 1% na folha salarial. E aí o estudo também traz a percepção de microempresas, que são empresas que têm até 10 funcionários contratados, que aí o ouvinte pode pensar que talvez teria um impacto claramente maior por ter, talvez, recursos menores, né? A pesquisa também traz o impacto para esse setor, né? Esse setor, isso foi uma atenção desse projeto de lei, que é exatamente o que você está colocando, né? Os setores que estão começando, eles podem ter mais dificuldade de absorver um custo. Então, o projeto de lei desonerou dessa taxa, dessa contribuição, para empresas com até 9 funcionários. Então, se você tem um restaurante, um bar, uma padaria, um supermercado, uma pequena empresa da área contábil, da área de uma startup, etc., com até 9 funcionários, o seu custo mensal de transporte dos seus funcionários vai ficar menor. Então, hoje, eu, por exemplo, conversei com um restaurante em Belo Horizonte que tem 13 funcionários. Esse é um caso interessante. Ele hoje gasta R$6.000 por mês com vale transporte. É uma loucura o que se gasta com vale transporte, porque a pessoa pega 2 ônibus,
já dá ali R$ 9 por dia de ida, 9 de volta, 18. Como muita gente trabalha 6 para 1, você tem ali 28 dias no mês, isso vai dar lá R$ 500 por funcionário. Essa empresa, ela passaria a gastar cerca de R$ 500 com a contribuição. Por quê? Porque todas as empresas do município teriam um desconto de até 9 taxas. Então, se você tem 10 funcionários, você pagaria por somente um. Se você tem 11, pagaria por somente 2. Então, até empresas de 20 funcionários, elas vão pagar por 11 taxas, mas possivelmente vai ficar mais barato do que o que elas gastam com o Vale Transporte hoje. É um projeto que dá muita atenção ao micro, ao pequeno empreendedor, para que esses possam florescer e se desenvolver na cidade. Professor, eu quero lhe perguntar sobre, à luz de um desses exemplos que o senhor mencionou, de uma cidade que os funcionários às vezes precisam de tomar 2 condições, 3, ou que estão alocados na região metropolitana. E já há algumas propostas que são plenamente financiadas por prefeituras locais. Posso citar aqui Pedro Leopoldo, recentemente teve uma redução no seu preço de passagem, mas coloca lá também um valor para isso. A cidade de Nova Lima também, que tem lá uma passagem de R$ 2 para uma interligação entre regiões específicas do município. Para a proposta ganhar corpo, ela precisa de uma participação, e eu sei que, como legislação, estamos discutindo Belo Horizonte, mas para ela ganhar mais corpo, ela precisa de uma adesão também de cidades e da região metropolitana para que o movimento que acontece intermunicipal também faça sentido para robustecer essa arrecadação? Isso seria o passo seguinte, né? Na região metropolitana hoje já tem 8 cidades com tarifa zero. Olha que interessante, né? Ibirité, a maior delas, Caeté, e diversas outras aí. Você precisa E desbloquear essas seu iPhone. cidades, aqui ativou a minha Siri por alguma razão, essas cidades elas têm visto uma melhoria de arrecadação de comércio, mais gente circulando, menos gente faltando a consulta de saúde. Agora, nessas cidades, a prefeitura financia todo o sistema sozinha. Isso. O que é muito injusto, porque as empresas do município, os CNPJs do município, elas se beneficiam da tarifa zero. Aumenta a venda no comércio, os funcionários podem chegar no trabalho, diversas situações que fazem com que a vida do empreendedor, inclusive uma coisa interessante vai perguntar para o supermercado de Ibirité se ele quer que termine a tarifa zero lá. O empresário é a favor da política. Isso é muito comum nas cidades com tarifa zero. É um alerta para os empresários aqui de BH. Fiquem atentos, vão conversar com outros empresários de cidades em que tem essa política, porque é todo mundo a favor, todo mundo já viu o benefício ali na ponta do lápis. Mas é claro que quando a gente, num cenário ideal, o governo do estado também teria que reduzir essas tarifas altíssimas que a gente tem na região metropolitana ou trabalhar com algo similar, para financiar o transporte, deixar ele gratuito para o usuário e beneficiar toda a população da região metropolitana. Mas nesse momento, o projeto de lei tramita na Câmara Municipal de BH e é restrito a Belo Horizonte. A gente viu algumas discussões e elas nunca foram tão encorpadas quanto esta de Belo Horizonte nesse momento. Eu me lembro exatamente na cidade de São Paulo, quando isso começou a acontecer, exatamente com uma perspectiva, acho que parecida, de dizer, olha, se a gente criar uma tarifa que seja mais baixa do que o Vale Transporte, é possível que a adesão encontrada seja maior. Eu queria lhe perguntar sobre sinalizações, professor, e sobre o movimento, dos quais o senhor faz parte. Já receberam sinalizações, o senhor mencionou um empresário, mas tem, assim, alguma percepção no tecido social de que alguém já olhou e falou, opa, isso aqui é mais interessante do que eu estou pagando hoje? Legal, muito bacana. O movimento pela tarifa zero em BH está crescendo muito e é muito bonito de ver, né? Adesão de artistas como Fernanda Takai, FBC, Djonga, vários outros artistas da cidade se manifestando a favor desse projeto de lei, né? O pessoal das batalhas de MCs, do lado da favelinha, é bonito de ver. E uma chegada recente do setor empresarial. A gente vê empresários como a Keila Pitanga, lá da querida Jacinta, o Rafael Quick, lá da Cervejaria Viela, né, do Juramento, Forno da Saudade. Pessoas que têm nos procurado e falado, cara, isso aqui vai ser muito bom para Belo Horizonte, vai trazer mais gente para os nossos comércios, as casas vão ficar mais cheias, a gente vai reduzir o problema do ônibus noturno, né, já que a gente pode aumentar a oferta de ônibus. Isso é importante, viu, gente? Esse projeto prevê mais recurso para o sistema de transporte do que ele tem hoje. Então, ele permite, por exemplo, ter mais ônibus à noite, que é um problema da cidade, né? A gente está na cidade dos botecos e os ônibus não funcionam à noite. E ontem, Guilherme, respondendo a sua pergunta, a gente teve uma reunião muito produtiva com a Abrazel, que é a Associação dos Bares e Restaurantes. A diretora da Abrazel, que é uma pessoa incrível, muito preocupada com Belo Horizonte, a Carla,
nos chamou para apresentar o PL, esclarecer dúvidas dos associados da Brasel. Foi uma reunião muito interessante em que a gente vai aumentando, né, a confluência de setores que percebem que vai ser muito benéfico para a cidade. Eu não posso sair da nossa conversa, professor, sem lhe perguntar de uma questão macro, evidentemente. O senhor foi autor, e é o autor, claro, né, A Razão dos Centavos, da crise urbana, da vida democrática, e com um olhar bastante crítico a partir das jornadas de 2013, como elas perpassaram a vida brasileira dali em diante. A gente mudou desde então a nossa percepção sobre o uso da cidade. Eu vou dar o meu pitaco, olhando por Belo Horizonte. Ver um mercado novo, renovado, como ver uma região como aquela, a praça do entorno, os negócios do entorno renovados, me dão algum respiro de imaginar que as coisas estão mudando na nossa relação com a cidade. Elas efetivamente estão para o urbanista Roberto Andrés? Poxa, eu fico muito feliz e muito honrado com essa pergunta. Quando a gente escreve um livro, a gente fica muito feliz quando encontra as pessoas que leem, né, Guilherme? Mas eu acredito que sim. E eu acho que essas mudanças, elas vêm primeiro pela cultura. Então é bonito ver como que em Belo Horizonte a retomada do espaço urbano se dá pelo carnaval, pela festa da luz, pelo cura, pelos empreendimentos da gastronomia, pela renovação do mercado novo, porque isso atrai o público para as ruas. E aí o poder público vai atrás, transformando a infraestrutura urbana. Então, um resultado muito palpável disso é a mudança da Rua Sapucaí, né, que se tornou uma rua peatonal, uma rua para pedestres ali. Agora o poder público precisa dar esse outro passo, que é o transporte público. Imagina todo mundo podendo circular nessa cidade, saindo da periferia, saindo de Venda Nova, saindo do Barreiro, saindo da região norte, da região leste, da região oeste, chegando no centro, atravessando para os seus bairros. Imagina o tanto que essa cidade vai pulsar, né? Que essa cena cultural, essa cena gastronômica, BH, capital dos botecos, que já é efervescente, que já é transformadora, que muita gente quer vir para BH para conhecer isso, imagina com todo mundo circulando. Essa que é o que a gente está vislumbrando e muita gente, cada vez mais gente, está entrando nesse sonho com a gente. A gente acredita que vai ser real. Muito bem. Urbanista, professor da UFMG, diretor da Rede Nossas Cidades, e mencionei anteriormente e menciono novamente, e vale a leitura, autor de A Razão dos Centavos, pela editora Zahar. Professor Roberto Andrés, muito obrigado por esta discussão e por nos ajudar a dar mais contexto sobre este estudo dos economistas da UFMG e sobre o projeto de lei também tramitando na Câmara. Até uma próxima oportunidade, professor. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Laura. Uma alegria estar aqui com vocês.